E aí, pessoal, e veio a derrota. E acabou a última desculpa de Gustavo Quinteiros. E agora, o que fazer? O Grêmio perdeu para o Ceará, um dos piores times do campeonato. E tem muito o que explicar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora fico mais ágil. Você que está precisando de uma grana extra, está precisando daquele dinheirinho para pagar uma continha que chegou fora do lugar e tem o FGTS parado, Mais Ágil resolve para você. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai falar com a turma da Mais Ágil. Ali, o dinheiro do FGTS, você vai saber tudo direitinho e você vai receber em menos de 24 horas, sem burocracia, esse dinheiro para resolver o problema dessa conta. Mais Ágil. Gente, o Grêmio entrou em campo com o mesmo esquema. E o Grêmio vinha de 2 vitórias. Tinha vencido o time do Atlético Mineiro jogando pouco, mas tinha vencido. Tinha vencido o Sportivo Luquem jogando pouco, mas tinha vencido. E contra o Ceará, se imaginava desde o início um jogo difícil. E o Grêmio, então, foi para o enfrentamento. Começou o jogo pressionando, teve uma outra oportunidade, acabou sofrendo um gol de pênalti na metade do primeiro tempo, em um lance onde o Lucas Esteves, o lateral esquerdo, comete um erro tão infantil. Ele está marcando o jogador com os braços completamente abertos. E ao cruzamento, é próximo, é verdade, mas ao cruzamento, ela bate no braço dele. Porque com o braço aberto, perto de um jogador, a bola bate no braço. E o Grêmio sofre o gol de pênalti. E aí a gente nota o tamanho da dificuldade. O Grêmio pressionou, enfrentou para mim, uma das piores equipes, talvez seja daqueles times que vai brigar para não cair. E não conseguia criar soluções. Uma outra jogada do Amuso, um cruzamento, o Arezzo perdeu de cabeça, mas nada que pudesse dar nenhum sentido de solidez. E por que eu cito isso? Porque a gente tinha, de alguma maneira, as vitórias do Grêmio como uma espécie de tranquilidade para que o trabalho pudesse dar seguimento. Porque é preciso acreditar no que está sendo feito. E esta, para mim, é a grande pergunta do momento. Vocês lembram quando eu falei tanto em convencimento? O Quinteiros precisa convencer os dirigentes, ponto. Precisa convencer os jogadores, ponto. E precisa convencer o torcedor. Para que esse trabalho possa sofrer revés aqui, revés ali, e não venha a pergunta: e aí? Será que o caminho é esse? O caminho do Grêmio é esse exatamente? Essa é uma discussão que claramente está posta no ambiente do Grêmio. O Grêmio hoje discute Quinteiros. Eu recebi, do final do jogo, estou gravando esse vídeo uns 25 minutos, 30 minutos depois do final do jogo, o Quinteiros está dando entrevista e eu já vou escutar. Mas o que é o que está acontecendo aqui? O torcedor, os conselheiros que me mandam mensagem, de um modo geral, dizem: não tem trabalho. O Quinteiros tem dificuldade de ambiente, o Quinteiros ele é bom treinador, mas ele está muito isolado. E muitos dizem: não dá para confiar, nós temos que trocar enquanto dá. Assimilar o erro foi uma das expressões que eu escutei. E aí? O Grêmio hoje, em determinado momento, no intervalo, botou o Cristaldo, depois botou o Monsalve, terminou o jogo com 2 meias e um volante. Sofreu um gol no fim do jogo, assim, meio naquela coisa da correria, tentativa de reverter, mas antes disso acabou afundando do ponto de vista de criação de solução, essas coisas que a gente conhece. Individualmente, o Serrote foi muito mal, o Gemerson foi muito mal, o Camilo foi muito mal, o Pavon foi muito mal. O primeiro tempo do Pavon foi ok, o segundo tempo ele afundou completamente. O Arezzo tem 2 oportunidades, sendo que uma é claríssima de cabeça e não faz. O Amuso foi bem. Eu não gostei hoje do Lucas Esteves, não gostei.
o Edenilson daquele jeito dele, o Vijaçante foi mais uma vez bem no jogo. Aí depois entrou o Cristaldo, deu outro tipo de movimentação, o Monsalve entrou mais naquela loucura dele individual. O fato é que nada que a gente está enxergando dá ideia de solidez. Como a gente tinha o resultado, a gente precisava esperar para saber, olha, evolui jogo a jogo, pensa jogo a jogo, cresce jogo a jogo. O Grêmio fez uma avaliação que o jogo de hoje foi melhor do que os últimos jogos. Eu achei, por exemplo, pior, porque hoje nós jogamos com o pior dos adversários. Se tu botar Inter, Juventude, Atlético Mineiro e Ceará, o Ceará é o pior deles. E é isso que me assusta. O Grêmio perdeu sem conseguir reverter para um dos piores times. Assim como já havia perdido para o Juventude. Este, para mim, é o ponto da conversa. E quando a gente analisa isso, bom, aí é que me assusta, aí é que me preocupa. O que pode mudar? Mudar o comando? Pode. Mudar jogadores? Quais os jogadores? Qual o zagueiro que entraria no lugar do Gemerson? O Gustavo Martins? Na lateral direita. Tira o Serrote, bota o João Pedro, bota o João Lucas. E na lateral esquerda? Nem tem, vai botar o Vieri. E os volantes? Por que o Cuejar não consegue jogar? E os médios? Quem é que tem para substituir Edenilson ou Vijaçante? O Dodi? E lá no lado, jogou o Pavon, joga o Aravena, o Amuso, tu tem jogadores para atuar ali. Centroavante, não teve o Bright White, mas este é o medo nesse momento. E essa é a palavra. A diretoria do Grêmio tem que dizer para nós o seguinte, a convicção é essa. E o trabalho vai gerar resultado. Hoje, a palavra desconfiança é a principal palavra dentre os torcedores do Grêmio. Ninguém consegue acreditar que o trabalho vai reverter. Dito isso, fica realmente complexa a conversa. Teremos, no jogo de terça aqui pela Copa Sul-Americana, uma equipe em dúvida. Dúvida. A pressão irá jogar sobre o ambiente. E a diretoria precisa ter convicção, porque no domingo é o Flamengo, na Arena. E aí não tem desculpa, porque se perder para o Flamengo na Arena, bom, aí já vai começar a trabalhar naquela linha de baixo do Campeonato Brasileiro. E aí o perigo vai rondar. Está na hora de convicção. E aí, alguém acredita que o trabalho possa, de fato, render melhor? César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.